Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Vasco vem para mercado de transferências na segunda janela com política de contratações um pouco alterada, tendo em vista a primeira janela que aconteceu no início do ano. O Vasco passou a reavaliar a abordagem de suas contratações. Isso porque no início do ano o Vasco fez algumas movimentações, pensando primeiro em jogadores um pouco mais jovens e depois aqueles jogadores que têm uma projeção de carreira ainda um pouco maior. Para esta segunda janela de transferências, que será aberta brevemente, o Vasco procura uma mudança de perspectiva geralmente nesses reforços. Agora, diante de toda a necessidade que a equipe tem de resultados imediatos para sair da atual situação, a equipe vai apostar um pouco mais no quesito experiência. Assim buscará jogadores de uma média de idade um pouco maior e que cheguem no clube para demonstrar um resultado um pouco mais de cara. A equipe diretora reconhece a importância de estar contando com atletas que possam agregar não apenas pelas habilidades técnicas, mas também pelo quesito liderança e maturidade dentro e fora do campo. Para quem não sabe, atualmente o Vasco tem um elenco com uma das menores médias de idade do Campeonato Brasileiro entre todas as 20 equipes que disputam a competição neste momento. A nova exigência por resultados mais imediatos fez com que a diretoria repensasse a estratégia e optasse agora por jogadores um pouco mais prontos para contribuir desde o primeiro momento. É uma estratégia que conta com um prazo um pouco menor. Essa mudança de política faz com que o Vasco esteja traçando novas estratégias de curto prazo, visando fortalecer a sua equipe e buscar os resultados positivos de forma mais imediatista. A aposta em jogadores mais experientes e de qualidade é um passo importante nesse sentido e por isso deve ser adotado já com a maior frequência diante de todos os nomes que já vêm sendo especulados no Vasco. São jogadores de um pouco mais de idade, acima dos 26 anos de idade. É dessa maneira que o Vasco quer aumentar ainda mais a qualidade de seu elenco e ter uma resposta um pouco mais positiva diante dos resultados que vem apresentando até este momento no Brasileirão. E você, torcedor vascaíno, o que acha sobre essa mudança, falando em questão da política de contratação que o Vasco vai buscar assumir? Vasco entrega proposta para meia argentino e almeja torná-lo ele o camisa 10 da equipe atual. O grande desejo do Vasco para essa segunda janela de transferências, sem dúvidas, é ter o futebol do meio-campista Manuel Lanzini em sua equipe. Isso porque o jogador ficará livre após o fim de junho e terá a oportunidade de desembarcar na equipe que preferir. O Vasco, sabendo disso, já entregou uma proposta para contar com o jogador a partir da data em que ele fica livre no mercado da bola. Se há algo que o Vasco ainda não tem em seu elenco, é um jogador com características de camisa 10, e por isso a camisa está vaga desde a saída do ex-dono Nenê, que foi para o Juventude jogar a Série B. O objetivo do Vasco atual é transformar Manuel Lanzini em seu novo camisa 10, acreditando que o jogador consiga assim entregar as características que são ideais para ele desempenhar esse papel e contribuir com a equipe. O jogador conta com a habilidade e também com uma visão de jogo, características essas necessárias para um camisa 10, principalmente no futebol brasileiro e no Vasco, que necessita de um jogador desta posição para estar alavancando ainda mais o seu desempenho na temporada atual do Brasileirão. Embora aqueles envolvidos por parte do Vasco tenham a sensação de otimismo quanto à possibilidade de contar com o jogador, a equipe já reconhece todas as dificuldades que enfrentará para concretizar este tipo de negócio. Não trata-se de um negócio qualquer.
e por isso o Vasco vem tendo bastante cautela e procura agora receber a resposta do jogador quanto à sua proposta que foi enviada. Muitas questões estão acerca deste negócio, principalmente as questões financeiras envolvidas. Além da contratação do meio-campista Lanzini, o Vasco também procurou a negociação pelo meia chileno Gary Medel, de 35 anos de idade, onde já realizou inclusive uma proposta para o jogador. O atleta está livre no mercado após deixar o Bolonha da Itália. Ele também já atuou em equipes de fora do Brasil, como o Internacional, Sevilha e também Boca Juniors. É um jogador que chegaria para agregar nos quesitos experiência e entrega em campo. E você, torcedor vascaíno, acha que Manuel Lanzini seria mesmo a melhor opção para assumir a camisa 10 do Vasco durante o restante da temporada? Comenta aqui abaixo qual sua opinião. Torcida do Vasco faz sua parte e esgota ingressos para a arquibancada em jogo decisivo contra o Goiás em São Januário. Após um longo período fora de São Januário, o Vasco vai voltar a jogar no estádio com o apoio de sua torcida já para o próximo jogo, partida essa muito importante no Campeonato Brasileiro contra o Goiás. O Vasco, enfim, se aproxima do retorno aos jogos e principalmente do retorno a uma partida oficial em São Januário. Após um longo período entre jogos jogando no Maracanã e também partidas fora de casa, o Vasco teve que se afastar um pouco de São Januário, mas agora voltará a jogar em seu estádio e com o apoio de sua torcida, que esgotou os ingressos para a arquibancada neste jogo em específico. Apesar de toda a má fase que o Vasco vive, o torcedor não deixará de apoiar e mais uma vez estará presente em São Januário empurrando o Gigante da Colina em um jogo muito importante, já que brigará contra um adversário direto na tabela de classificação por uma vitória e os 3 pontos do jogo. O próximo adversário, o Goiás, é atualmente o 17º colocado na tabela de classificação. O Vasco, 19º colocado. O Goiás tem 8 pontos e o Vasco atualmente tem 6. Em caso de uma vitória, o Cruz Maltino conseguiria ultrapassar o rival goiano na tabela de classificação do Brasileirão da Série A. Durante 2022, a torcida do Vasco mostrou que a atmosfera presente em São Januário contribuiu e muito para que o Gigante da Colina conseguisse algumas vitórias importantes para a então luta ao acesso à Série A. Após esse acesso ter sido obtido, São Januário voltará agora a ser palco de mais um jogo, onde o Vasco ainda não conseguiu vencer na Série A do Brasileirão, jogando no estádio. Para esta partida, o torcedor espera que a equipe consiga se comportar de uma maneira um pouco mais diferente do que nos últimos jogos e que principalmente consiga o resultado positivo de 3 pontos no jogo. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.